Imagina um alienígena rosa fofinho que veio do planeta Happy para espalhar sorrisos na Terra. Agora, imagina que a cada tentativa de trazer felicidade, ele só gerasse mais dor, mais sofrimento e até mesmo a morte. E é exatamente isso que faz de Takopi's Original Sin uma das obras mais brutalmente honestas sobre a natureza humana. Sejam muito bem-vindos ao Anime Archives BR. Hoje nós vamos embarcar em uma análise profunda e instigante de uma obra que, à primeira vista, parece apenas um anime fofinho, mas logo percebemos que se trata de uma obra curta e sombria que mergulha em temas como dor, solidão, traumas e a busca desesperada por sentido. E aqui já fica o meu alerta de gatilho para temas sensíveis. Takopi's Original Sin nos apresenta Takopi, um polvo alienígena otimista que vem para a Terra com uma única missão: espalhar a alegria. Para isso, ele tem uma mala cheia de apetrechos felizes, que podem fazer quase tudo. A premissa parece simples, quase ingênua, mas quando ele se envolve com Shizuka, uma menina de 9 anos marcada pelo bullying e por uma família quebrada, descobre que a felicidade não pode ser criada artificialmente. E a cada nova tentativa de Takopi para consertar a situação, o desespero, a mentira e a violência se aprofundam, mostrando que a raiz do problema não está nas circunstâncias, mas em algo muito mais profundo. A jornada de Takopi é, mesmo sem querer, uma alegoria do pecado original, da depravação total e da incapacidade do homem de salvar a si mesmo. O próprio título da obra já é uma provocação, o pecado original de Takopi. Mas aqui está o paradoxo. Takopi, na história, não é o verdadeiro portador do pecado. Ele é, na verdade, o catalisador que revela o pecado original da humanidade. A doutrina do pecado original nos ensina que ninguém nasce neutro. Desde Adão, carregamos uma natureza caída, inclinada ao egoísmo, à rebelião e à incapacidade de amar plenamente. Não é apenas sobre escolhas erradas, é sobre a condição humana em si. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. O anime mostra isso de forma dolorosa, especialmente através das famílias. A frieza da mãe de Shizuka, a ausência do pai, o ambiente abusivo na casa de Marina, a antagonista. Cada detalhe mostra que o pecado não é um episódio isolado, mas uma herança. Nenhuma criança ali começa do zero. Elas nascem em um mundo quebrado, em famílias quebradas, com corações já inclinados à dor e, infelizmente, a causar dor. Para Takopi, um ser inocente de fora, essa realidade é impossível de processar. Ele espera que o universo seja lógico, justo e bom, mas ao entrar em contato com a humanidade, ele testemunha a queda. Descobre que o mal não é apenas uma série de escolhas ruins, é uma condição fundamental da existência humana sem Deus, o que nos leva a uma outra doutrina da teologia reformada, a doutrina da depravação total. No anime, Shizuka e Marina mostram de forma crua até onde o ser humano pode chegar quando está preso numa espiral de dor, violência e desespero. Cada escolha delas nasce do egoísmo, da vingança e de uma incapacidade quase total de amar ou perdoar de verdade. Mesmo quando tentam fazer o que acham certo, o resultado é sempre trágico. As consequências acabam sendo inevitavelmente dolorosas, revelando a face mais sombria da natureza humana e a incapacidade de se libertar de seus próprios padrões destrutivos, reforçando a ideia de que a vontade humana, em seu estado natural, é escrava do pecado. É o que diz o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Na teologia reformada, esse é o conceito de depravação total. Depravação total não significa que todos são sempre o pior possível, mas que cada parte da vida do homem foi afetada pelo pecado. A mente, a vontade, as emoções e até mesmo o corpo. Nosso coração não está apenas quebrado, ele está morto. E é nesse cenário que entra Takopi, tentando enfrentar essa escuridão com algo que nunca poderia dar conta. Ao se deparar com o sofrimento de Shizuka, Takopi acredita que pode consertar tudo com seus apetrechos felizes, e dispositivos futuristas criados com a intenção de gerar alegria, resolver problemas ou eliminar a dor. Mas cada tentativa de corrigir a situação acaba gerando consequências ainda piores. Takopi, apesar de suas boas intenções, não consegue compreender que o problema de Shizuka não é circunstancial, é ontológico. Não se trata apenas de resolver problemas externos, trata-se de uma natureza caída que precisa de redenção. Na teologia reformada, a redenção nunca é fruto do mérito humano. Não importa quantas boas obras
nós façamos, quantos rituais cumpramos ou quantas tentativas de mudança nós tentemos. Nada disso é suficiente para quebrar as correntes do pecado. A redenção é obra exclusiva de Deus, como se vê na carta de Paulo aos Efésios, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É graça soberana, irresistível, que invade a escuridão e transforma por completo o coração e a mente. E é aqui que Taco Pi's Original Sin toca fundo. Cada viagem no tempo, cada tentativa desesperada de Taco P de reescrever a história, reflete esse anseio universal, o clamor por um recomeço, um grito silencioso por libertação, um desejo de ser arrancado da dor, do desespero e das consequências devastadoras do pecado, algo que apenas a graça divina pode conceder. Afinal, como pode um morto salvar a si mesmo? Diante desse diagnóstico desesperançoso, Taco P tenta uma última solução. Ele se sacrifica usando um de seus apetrechos para voltar no tempo e carregar sozinho o peso dos erros cometidos, acreditando que assim poderia apagar a dor de Shizuka e Marina. O anime apresenta a ideia de que a solução para o pecado não vem de nós, mas de um sacrifício externo. A ideia de que alguém inocente precisa tomar o nosso lugar e levar sobre si a nossa culpa. E é aqui que Cristo se revela como contraste absoluto. Ele não se desespera diante do mal, ele entra na história com poder soberano. Jesus assumiu de fato os pecados daquele que Deus escolheu, pagando a penalidade que era nossa, quebrando o ciclo de dor e destruição que nos prende. Enquanto Taco P falha, Cristo vence. Enquanto Taco P tenta, Cristo conquista. E o que nenhum esforço humano poderia alcançar, ele realiza. Perdão real, reconciliação verdadeira e vida nova. Como disse o profeta Isaías, mas ele, Cristo, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na história de Taco P, vemos a nossa própria impotência. Na cruz de Cristo, vemos a graça que nos liberta. É uma diferença que não poderia ser mais clara. Taco Pi's Original Sin não é uma história de esperança, é um diagnóstico. Ele nos mostra a herança inevitável do pecado, a profundidade da nossa depravação e a inutilidade dos nossos esforços. E ao nos deixar nesse lugar de desconforto e escuridão, ele grita pela necessidade de uma solução que não venha de nós. Ele nos mostra por que precisamos desesperadamente da graça salvadora de Cristo Jesus. E você, já tinha pensado em Taco Pi's Original Sin por esse ângulo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E fica ligado porque no próximo vídeo nós vamos falar do melhor anime de 2024. Fiquem bem e até a próxima!